Abramos em Romanos 12 e nós vamos ler desde o verso 9 agora. Nós começamos ontem, tratamos até o verso 10. Estamos falando sobre a ética da pacificação. Lembrando que no primeiro momento, no dia do Senhor, nas duas mensagens, nós começamos com o fundamento da missão pacificadora da igreja, pensando sobretudo na pacificação no interior da comunidade. Nós falamos sobre a nossa missão e o preço que devemos estar dispostos a pagar. Quando Paulo fala, rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, pela manhã nós falamos sobre a própria natureza da igreja, sobre a vocação, né? Sobre a nossa identidade e a nossa vocação, nosso chamado. À noite nós continuamos com o fundamento, trazendo de fato aquilo que é o cerne de tudo, não é? O alicerce de tudo. A natureza da igreja que procede do ser de Deus, que é promovida e que reflete o ser de Deus, quando Paulo diz que nós devemos nos esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, e ele justifica com uma doutrina da natureza da igreja e do ser de Deus. Há um só corpo, há um só Espírito e uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, Jesus, há uma só fé e um só batismo. E ele termina dizendo, e um só Deus e Pai. Nós vimos que Paulo, ele traz a doutrina da unicidade de Deus num arcabouço trinitário. Então nós vemos que quando nós preservamos a unidade, nós refletimos de maneira mais pujante a própria unidade que há no ser divino. Nós também, em um segundo momento, levantamos um diagnóstico falando sobre a raiz dos conflitos. E nós falamos exatamente que tudo começa no coração, e nós abordamos principalmente Tiago, capítulo 4, quando ele diz, de onde procedem as guerras e guerrilhas que há entre vocês? De onde, senão, dos prazeres que guerreiam, que armam uma estratégia de guerra na vossa carne? Então nós vimos acerca da sabedoria, a falsa sabedoria, que é terrena, animal e demoníaca. Nós vimos acerca dos desejos desordenados e como eles lutam para serem satisfeitos. Então nós vimos, inclusive, nós fizemos depois, dentro desse segundo bloco, um estudo de caso em duas narrativas, uma do Velho e uma do Novo, falando sobre Davi, Nabal e Abigail, mostrando como a loucura de Nabal, a insensatez de Nabal, a ingratidão desse homem, o egoísmo desse homem, que era um filho de Belial, ele provoca a ira de Davi, mas a ira de Davi é desmedida, porque ele quer matar, ele quer realizar uma chacina, e Deus usa uma mulher, a própria esposa de Nabal, para impedi-lo. Mas ali nós vemos como o conflito pode surgir e eu posso ser levado a pecar mesmo que eu sofra injustiça. Nós vimos isto. E vimos também o caso lá de Atos 6, quando as viúvas dos helenistas, elas murmuram, ou melhor, os helenistas murmuram contra os hebreus, porque as suas viúvas eram esquecidas. Nós vemos de um lado negligência, mas para usar um termo provocativo, a minoria oprimida também peca, porque ela murmura. Então nós vimos como, de fato, o conflito sempre revela o que está no coração. E ontem nós, então, começamos o aspecto da solução, que é a ética da pacificação, e escolhemos Romanos capítulo 12, dos versos 11 do verso 1 até o 21. Ontem nós vimos na primeira parte que toda a ética cristã, ela nasce primeiro com uma atitude de adoração, pelo reconhecimento do que Cristo fez. É a famosa frase, os indicativos, os imperativos da vida cristã,
eles fluem dos indicativos, aquilo que Deus fez. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós vimos isto, então, que a resolução de conflitos é, antes de tudo, um ato de culto para agradar a Deus. E nós começamos a falar sobre a virtude que encabeça, não é, essa ética pacificadora, que é o amor. Nós vimos, então, sobre esse ato de adoração, a consciência de ter um só corpo, uma autoimagem equilibrada, não pense de si mesma além do que convém. Mas eu quero, então, continuar nessa manhã falando exatamente sobre a mentalidade que sustenta esse amor na prática. É muito interessante, e aqui eu preciso dizer que eu devo os créditos desse estudo, na verdade, ao Jamie Dunlap, que escreveu o livro Ame Aqueles que Te Enlouquecem. Ele faz uma rica exposição de Romanos 12, mostrando esse aspecto do amor e como que ele se revela na prática nessa atitude de pacificação e como eu devo amar aqueles de quem eu não gosto. Lembrando que mesmo esses eu tenho que amar com amor afetuoso. Então, esse estudo, particularmente de hoje, é um resumo do que ele escreve nesse livro quando ele fala sobre esse amor. Então, depois de Paulo, de maneira geral, dizer que o amor tem que ser sem hipocrisia, que esse amor consiste, de um modo geral, em detestar, em odiar tudo aquilo que produz ou que provoca o mal ao meu próximo e, sobretudo, ao meu irmão, e me apegar com zelo a tudo aquilo que traz o bem, lembrando que mal e bem aí deve ser biblicamente definido, não é o que eu penso que é mal, o que eu penso que é bom, mas o que a Bíblia diz que é mal e o que a Bíblia diz que é bom. Depois dele ter dito que esse amor é afetuoso, não é apenas uma espécie de fazer o bem, mesmo que eu não vá muito com a cara dela, mas eu trato bem. Não é só isso, ele diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. E eu falei que esse termo que Paulo usa, ele descreve o amor afetuoso que se espera de uma família, dos pais pelos filhos, dos irmãos entre si, do marido pela esposa, algo que a comunidade, a cultura greco-romana desconhecia, porque ela, obviamente, tinha esse afeto natural da família, mas um grupo que não é da minha família consanguínea, eu amar afetuosamente. Então, eu fiz aquele exercício, eu vou continuar fazendo, né? Lembre daquela pessoa na igreja ou daquelas pessoas na igreja que são difíceis de engolir. Deus diz que você deve amar não apenas com os atos concretos, e esses atos, é muito importante que esses atos concretos existam, porque eles externalizam esse amor, mas eles podem ser um disfarce para eu tratar bem. Então eu amo tratando bem, mas não nutro muito carinho pela pessoa. A palavra de Deus está dizendo que você tem que desenvolver um carinho. E eu não estou falando do seu grupo de afinidade, mas daqueles que você tem pouca afinidade e até que você tem dificuldade. Você tem que amá-los com amor fraternal. E isso na prática deve nos levar a preferir em honra uns aos outros. E eu falei que a expressão tem um sentido de competir para ver quem honra mais o outro. Essa é a ideia. Então, depois de falar disso, Paulo agora ele vai apresentar a mentalidade por trás do amor genuíno. E estas palavras que Paulo fala, elas não estão desconectadas do que ele está falando em termos de uma comunidade que vive em harmonia. Ele vai trazer alguns mandamentos que certamente se aplicam ao ímpio, por exemplo, e outros que, inclusive, que se aplicam à vida. Quando ele diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, né?
e na oração perseverantes, a gente pensa muito nas tribulações que tem a ver com as perseguições, né, com as coisas ruins que nos acontecem, como doenças e coisas desse tipo. Mas nós não podemos ignorar o contexto geral. Se você observar todo o campo, vamos dizer, semântico, toda a fraseologia de Paulo, ela está sempre direcionando o nosso foco para a comunidade, para a unidade da comunidade. Porque mesmo quando ele fala regozijai-vos na esperança, veja, ele volta logo para dizer compartilhar a necessidade dos santos, abençoai os que vos perseguem. Ele no capítulo 13, ele volta, até no capítulo 13, no verso 8, de novo ao amor. No capítulo 14, ele vai falar como que nas questões de consciência nós temos que respeitar uns aos outros. Então, tudo está muito ligado e nós devemos lembrar do contexto histórico. A comunidade de Roma era uma comunidade, talvez a mais mista das comunidades do primeiro século, em termos de judeus e gentios. Ela tinha um número quase igual de judeus e gentios e havia muitos conflitos no meio dela. Então, Paulo ele está trazendo isso e eu acho interessante que o Dunlop, no seu livro, ele vai exatamente, eu gosto do título, Ame aqueles que te enlouquecem, né? Ele vai exatamente tratar esse texto focando no amor fraternal que nós devemos ter. Então, essa mentalidade que sustenta o amor, ela é uma mentalidade que precisa ser alimentada pela esperança, pela paciência e pela perseverança. É óbvio que isto se aplica a várias áreas, mas nós estamos falando de pacificação e isso aplica-se ao processo de pacificação. Veja, essa pequena palavra, ele diz, alegrai-vos na esperança. A esperança, irmãos, é o dínamo que alimenta todo o restante. E ele está falando da esperança da glória de Deus. Mas veja, qual é a esperança que nós temos? O que nós imaginamos quando nós pensamos em esperança? Quando a Bíblia fala de esperança, ela fala da esperança da glória de Deus. Em Romanos capítulo 5, Paulo havia falado dessa esperança. Ele diz, nós nos gloriamos na tribulação. Ele diz que nós, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Capítulo 5 de Romanos, verso 1, se você quiser conferir. Nós temos paz com Deus, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem, igualmente, obtivemos acesso pela fé a esta graça. Agora nós temos um acesso a Deus. E não só isso, ele diz, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Agora que nós temos acesso, nós temos a esperança, a expectativa de que um dia nós seremos glorificados. A glorificação é o último estágio na ordem da salvação, né? Nós aprendemos isto. Então, nós temos a esperança de que nós seremos glorificados em Cristo e por causa de Cristo. A igreja refletirá de maneira perfeita a glória de Cristo. E ele diz, não apenas isso, mas nós nos gloriamos nas próprias tribulações. Percebe que Paulo está voltando ao tema, tribulação? Ele diz, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração, perseverantes. Veja o capítulo 5. Ele diz, nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança é experiência. A palavra aí significa um caráter testado e aprovado. E a experiência, esperança. Só que no capítulo 5, Paulo está falando da nossa salvação individual. Mas em Romanos 12, eu espero que esteja claro pelo contexto, que essa esperança assume o contexto comunitário, uma dimensão comunitária. Então, nós não nos alegramos apenas porque Deus será glorificado em nossa vida individualmente. Eu não me alegro apenas por saber que eu serei glorificado em Deus. Qual é a imagem que a Bíblia tem da glorificação futura? Que coisa maravilhosa quando a gente pensa. Apocalipse 5. Apocalipse 15. Eu vi uma multidão de toda tribo, povo, língua e nação, em pé,
diante do Cordeiro. Eu não estarei sozinho lá, você não estará sozinho lá. Nós contemplaremos o Cordeiro e nós contemplaremos juntos. E aquele irmão, aquela irmã, que eu pedi para você fazer o exercício, difícil de engolir, estará lá. Você percebe como até a nossa esperança é comunitária? A gente estará lá junto. Sem barreiras, sem separação. Então, veja, nós não nos alegramos apenas porque Deus será glorificado em nossa vida, mas Ele será glorificado na vida dos nossos irmãos. E nós podemos resumir assim: alegramo-nos na esperança de que Deus demonstra a sua glória por meio de nossa vida conjunta, que reflete a glória do Filho, a quem veremos com nossos próprios olhos. Essa esperança, portanto, meus irmãos, ela gera afeição. Nós vemos nas pessoas ao nosso redor vislumbres da glória de Cristo sendo formada nelas. Nós aprendemos, inclusive, olhando para elas, a amar sinais ainda embrionários da graça, quando elas manifestam essa graça, essa mudança. Há uma alegria no que ainda não está completo, porque a esperança contempla o resultado na consumação. Eu não devo olhar para o meu irmão somente no que ele é, mas no que ele vai ser. Lembre de novo daquele irmão, aquela irmã, aquela que é difícil. Lembre de novo, por favor. Eu não estou repetindo assim aleatoriamente, eu não estou repetindo por mera retórica. Lembre mesmo, faça esse exercício. Ela refletirá perfeitamente a glória de Cristo. E você vai olhar para ela e você vai glorificar a Deus, porque a glória de Cristo vai refugir no rosto dela. Até o corpo dela será semelhante ao corpo da glória de Cristo. Não é isso que está em Filipenses 3:20? Então, esperança gera afeição, irmãos. Quando nós enxergamos evidências da graça, preste bem atenção. Os irmãos que nós menos apreciamos, certamente, em algum momento diante de nós, apresentam evidências da graça salvadora. E quando nós enxergamos essas pequenas evidências da graça, a esperança produz alegria. Mas e quando nós não conseguimos perceber, pastor, claramente? A esperança vai produzir paciência. Por isso que ele diz, regozijem-se na esperança. Pense no contexto mais amplo. Sejam pacientes enquanto não se consuma tudo. De novo, Paulo está falando de um modo geral das provas da vida, mas aquele irmão não é uma tribulação para você, muitas vezes. Sim. Até minha mulher, às vezes. Até o meu marido, às vezes. Aliás, mais vezes, talvez, do que os de fora, meus pais e meus filhos. Porque a gente convive 24 horas por dia com o pecado um do outro. Mas, quando eu não consigo perceber, então isso me torna paciente. Por isso Paulo diz, olha, alegrem-se na esperança, lembrem-se da glória, mas quando vocês sofrerem, quando vocês não virem evidências na glória, em todas as agruras que vocês sofrem, entre elas as que vêm dos conflitos, sejam pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Então, meus irmãos, pense nas tribulações causadas pela vida conjunta. Seja paciente nas tribulações que os irmãos lhe causam. Se a sua paciência depende apenas da expectativa de que Deus mudará rapidamente as pessoas difíceis, você se frustrará. Deus é plenamente capaz de mudar exatamente corações instantaneamente. Mas na maioria das vezes ele escolhe o caminho prolongado, porque ele está revelando algo maior, a sua glória na perseverança dos seus filhos. A esperança, meus irmãos, nos propósitos divinos é a base mais sólida para o amor paciente,
do que a esperança de mudança imediata. Mas é o assunto da nossa oração, não é? Ele continua dizendo, perseverai na oração. Alegria, obviamente, alegria e paciência não florescem sem a oração constante. Ela é um meio de graça. A oração, irmãos, muda as coisas. Mas por que ela muda as coisas? Não como causa primária, como causa secundária. A palavra de Deus, quando diz muito pode por sua eficácia a súplica do justo, a palavra ali, ela produz resultados. Mas o resultado não vem da sua fé, nem da minha fé, nem da minha virtude, nem da perseverança. Por que a oração tem poder? Porque Deus ora conosco. Porque a oração é feita a um pai que dá boas dádivas, de fato, aos filhos. Porque a oração é mediada pelo Filho. O Filho intercede, o Filho é o sumo sacerdote. E essa oração também, ela é levada ao trono da graça pelo Espírito Santo que ora conosco. É por isso que ela é um meio de graça. E é por isso que nós devemos perseverar nela. Alegria e paciência só florescem por meio de uma vida de oração. E nesse contexto da pacificação, aplicando esse contexto, nós devemos orar para que o nosso amor seja genuíno, seja afetuoso, seja honrado, seja zeloso. Orar para que a nossa alegria em Cristo gere afeição. E aí, antes disso, ele tinha dito, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Você lembra aí, no zelo, essa palavra é muito interessante, porque ela é a mesma palavra aqui em forma substantiva do verbo que nós tratamos em Efésios capítulo 4. Ele diz, qual é o texto o texto-chave do nosso retiro? Vamos lá, juntos? Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós falamos que é tudo o que você puder fazer. O zelo aqui é exatamente a mesma palavra, aqui em forma substantiva. Ou seja, na diligência, não sejam remissos, não sejam pesados, não sejam vagarosos, sejam fervorosos de espírito servindo ao Senhor. O que você imagina quando você pensa em alguém fervoroso de espírito? Você geralmente pensa em alguém cantando, né? Desvenda os meus olhos, para que eu contemple. Tá, você pode mostrar fervor aí, mas o fervor pode ser mostrado quando você varre o salão. Quando você varre para a glória do Senhor. Ah, eu estou varrendo o salão onde o povo de Deus vai se reunir para adorar o Senhor. Eu estou varrendo esse salão para que o teu povo se reúna. Você já fez isso enquanto estava varrendo ou você fez murmurando? Ah, Senhor, eu vou lavar a louça porque a minha mãe está tão cansada, Senhor. E eu quero te agradar e eu quero ajudar minha mãe a descansar. E eu faço para a tua glória. Vamos ser mais específicos. Você serve ao Senhor quando ama aquele irmão, aquela irmã. E você tem que fazer isso com fervor. Irmãos, tudo que nós fazemos tem que ser com fervor pelo Senhor e para o Senhor. Então, zelo em amar. Mas existem, irmãos, muitas imitações que o nosso coração inventa para não amar desse jeito. E para não se esforçar pela manutenção da paz ou pela restauração da paz. E Dunlop, ele fala de imitações incompletas do amor. Ele diz que é possível nós agirmos como se amássemos alguém enquanto o coração permanece distante. A gente diz, não, mas o amor é um ato concreto, o amor não é um sentimento apenas. É verdade. Mas ele é um sentimento também. Ele é mais do que um sentimento, mas ele nunca pode ser menos. Acabamos de ver, amar cordialmente significa amar com afeto.
Então é muito possível que nós racionalizemos e nós, de alguma maneira, disfarcemos a falta de amor afetuoso, dizendo, não, mas eu sirvo esse irmão, eu trato bem, eu sorrio, mas no coração você não sente afeto. Então, Deus não ordena apenas amor com ações. Veja, ele diz, enquanto João diz, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade, veja, ele está falando de palavra. Ele não está dizendo não amemos de afeto. Ele está dizendo não é só para dizer que ama, mas é também para dizer. Mas é para mostrar claramente. As duas coisas não são excludentes, elas são complementares. E João está dizendo, na verdade, ele está usando o que na figura de linguagem a gente chama de elipse. O que ele quis dizer é não amemos somente de palavra e de língua, mas também de fato e de verdade. Então, Deus ordena amor com o coração, mas há algumas imitações, né? Olha, C.S. Lewis disse, você precisa aprender a amar as pessoas de quem não gosta, né? Está correta essa frase, mas cuidado como você vai usar, porque, na verdade, se você aprender a amar as pessoas de quem não gosta, você vai passar a ter afeto por elas. E você passará a gostar. Então, às vezes eu digo, eu vou amar essa pessoa, mas não espere que eu goste, não. Eu ajudo, mas ela lá, eu cá, cada um no seu cantinho. Ou então, eu sinto pena dela, então eu vou ajudar. E você se sente lá no seu coração superior. Ou já investi suficiente nesse relacionamento. Não dá mais, pastor? Não dá mais. Essas atitudes, irmãos, carecem de afeição, carecem de honra e carecem de zelo. O amor genuíno, nós vimos, ele caminha para a afeição, ele honra o outro, ele persevera com zelo, capacitado pelo Espírito. E a pergunta não é apenas se estamos cumprindo os deveres para com nossos irmãos, mas se nossos relacionamentos refletem a esperança da glória de Deus na vida conjunta. Você tem que olhar para aquele irmão e dizer, um dia ele refletirá a glória de Cristo. E hoje há reflexos e eu preciso reconhecê-los. Então, eu preciso entender isso. E aí, Paulo vai trazer uma série de imperativos que vão mostrar que esse amor e essa comunidade ou esse processo de manutenção da pacificação, ele envolve renúncia. E ele vai trazer várias ordenanças, várias exortações que têm a ver com renúncia um pouco. Veja, ele diz assim, compartilhai as necessidades dos santos. Você sabe o que é compartilhar a necessidade dos santos? A gente pensa logo na ação, né? Mas a gente precisa pensar no conceito, irmãos, no princípio, na cosmovisão. O que é compartilhar na prática? É você dar daquilo que você tem para suprir a necessidade do outro, né? Mas veja, isso é verdade, mas quando você faz isso, em que sentido você está compartilhando a necessidade dele? É que ao tirar de si mesmo para dar a ele, você se torna um pouco necessitado como ele. Ou seja, eu vou ficar mais pobre e vou me aproximar mais de você, e você vai ficar mais rico por causa desse ato. Como Cristo, né, Paulo fala em 2 Coríntios, que sendo rico se fez pobre por amor de nós. Então, compartilhar é partilhar da pobreza dele. E para partilhar eu preciso abrir mão. Eu entrego meus recursos, eu entrego o que me sobra, talvez a minha poupança. Irmãos, isso também promove pacificação. Lembra do caso dos diáconos? As viúvas estavam sendo negligenciadas e isso trouxe perturbação. Nós precisamos atentar para aqueles que são necessitados entre nós. Então, socorrei os santos nas suas necessidades. Praticai a hospitalidade. Quando fazemos isso, a gente renuncia um pouco à sua privacidade, né? A casa, a privacidade. Talvez coloque em perigo alguns móveis
principalmente se aquela irmã tiver algumas crianças e ela levar consigo, né? Aí a gente fica aborrecido porque riscou a parede. Ok, você tem todo o direito de chegar e falar para a irmã que o filho dela riscou a parede. Inclusive é importante, né? Ela entender o princípio de reparação, isso é importante. Mas muita gente não faz isso, né? Muita gente só, nunca mais vou abrir minha casa para crente, para os irmãos, não é? Então, ser hospitaleiro é abrir mão de algo, é renunciar. Abençoai os que vos perseguem. Obviamente, Paulo fala aqui certamente daqueles que são de fora, mas você nunca se sentiu perseguido pelos de dentro, não? Parece que todo mundo está pegando no teu pé? Às vezes isso acontece. Se nós devemos abençoar, e aqui a minha aplicação é do maior ao menor, se nós devemos abençoar aqueles que não são nossos irmãos, mesmo quando eles nos perseguem, bendizê-los, muito mais devemos fazer aquele em quem Cristo habita. Então ele diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Nós investimos o nosso coração. Nós também não pensamos em grandes coisas, mas somos motivados pelas coisas humildes. Ele diz, observe que ele diz, em lugar de serdes orgulhosos, tende o mesmo sentimento de uns para com os outros. E ele diz, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não procure coisas grandes. Não procure coisas que te destacam, é o que ele está dizendo. Seja motivado por aquilo que não aparece, mas que Deus vê. Nós estamos renunciando o quê? Status e reputação. Então, esses atos, irmãos, eles proclamam algo acerca de Deus. O Senhor não precisa, obviamente, do nosso dinheiro, da nossa casa, da nossa reputação, mas Ele se agrada quando esses atos demonstram o milagre operado em nosso coração. Eu vou repetir. Deus se agrada quando esses atos demonstram o quê? O milagre. Sabe por quê? Porque eu e você não somos capazes de fazer. Nós somos egoístas por natureza. E quando a gente faz, é o milagre acontecendo. O coração regenerado prevalecendo contra os restos mortais do velho homem. Isso, então, nos leva a um clímax. E aí é onde Paulo, veja como no clímax desse texto, Paulo vai falar da atitude pacificadora sob ofensa. Sob a ofensa. Que ele diz, não torneis a ninguém mal por mal. Que Davi quis fazer, né? Esforçai-vos, veja, irmãos, é preciso esforço, não é fácil, é simples. É simples porque o caminho é claro, mas não é fácil. Por isso a gente precisa se esforçar. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Isso inclui os ímpios. E aí, de novo, um argumento do maior ao menor. Se diante de ímpios eu devo me esforçar por fazer sempre o bem, quanto mais diante dos meus irmãos. É o que ele vai colocar. Aliás, do verso 17 em diante, ele está falando de vencer o mal com o bem. Faça sempre o esforço. Lembra qual é a primeira atitude na resolução do conflito? Qual é a minha meta prioritária? Qual é? Agradar a Deus. Fazer o que é agradável. Mesmo quando eu levo bofetada depois de fazer o bem. Não é o que a Bíblia diz? Ora, quem há de vos maltratar se fizerdes o que é bom? Mas se fazendo o bem sois igualmente afligidos, isto é grato a Deus, isso é agradável a Deus. Então, ele diz, não torneis a ninguém mal por mal. Abençoem seus perseguidores. Tratem com honra os que desprezam. Não paguem com a mesma moeda. Irmão, quem retribui o mal torna-se semelhante ao inimigo.
Esforcem-se por fazer o que é correto aos olhos de todos. Isso quer dizer que a prática do bem exige disciplina e perseverança. E ele diz ainda, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Ah, eu gosto desse versículo. Ah, pastor, não depende só de mim, né? E se eu fizer todo o processo e o outro não corresponder? Maravilha. Deus se agradou da sua atitude. Você não faz porque você espera o outro corresponder. Mas vai acontecer isso em algum momento. Mas Paulo não está dizendo assim, olha, veja como nosso coração é ardiloso. Pastor, fiz tudo o que estava ao meu alcance. Agora, a Bíblia diz, quanto depender de vós. Não depende mais de mim. E eu me afasto. Quando eu me afasto, o que eu fiz? Eu parei de fazer tudo quanto eu deveria fazer. Você sabe, é interessante a expressão que Paulo usa no grego aqui. A expressão tem a ideia de sair de dentro de você. É como se, parafraseando, Paulo está dizendo assim, tudo que sair de dentro de você, tudo que partir de você, é isso que ele está dizendo, que seja em direção à paz. Agora, é claro, irmãos, essa paz, às vezes, necessita de confronto. Quando há algo entre mim e o meu irmão, qual é a primeira coisa que Deus me manda fazer? Confronto. Deus não me manda perdoar em primeiro lugar. Já percebeu? O perdão não é uma coisa assim banal, irmãos. Às vezes a gente perdoa para não ter confronto. Não, eu perdoei. Mas eu conto para a melhor amiga. Olha, eu relevei, sabe? Mas ela... Não é? Não. Jesus diz, para que a paz seja restabelecida, para que você não fique remoendo, Jesus diz, olha, se o teu irmão pecar, quem tem que ir? Eu. Entre ti e ele, só. A gente faz isso? Ah, é tão difícil fazer isso. Na esmagadora maioria das vezes a gente não faz. Ah, se ele não ouvir, fiz tudo quanto é... Não. Jesus disse, se ele não ouvir, leva uma ou duas pessoas. Qual é o propósito? O primeiro propósito é ganhar meu irmão. Mas se ele não está querendo reconciliação, eu levo uma ou duas para quê? Para que toda palavra se estabeleça pela boca de duas ou três testemunhas. Se ele continuar teimando, diz a igreja. Aí chega um momento, sim. Quando a igreja não é ouvida, você agora pode considerá-lo ímpio. Sim, há um momento que você diz basta. Mas você percebe que ele nunca é individual? Estou falando no contexto de igreja, tá? Ele nunca é individual. Nunca pode se encerrar em você. Você não tem o martelo de juiz. Ele se encerra com a igreja. Então, eu só posso dizer, não dá mais. Mas como a gente é guiado pelos impulsos, às vezes até quando o Senhor Jesus Cristo excomungou, a gente ainda mantém uma amizade e às vezes até fica zangado com a igreja por causa daquela pessoa. Mas a Bíblia diz que a gente precisa, de fato, considerá-lo gentio publicano. Mas ele diz, quanto depender, tudo que sair de vocês, seja na direção da paz. Toda atitude que partir de nós tem que caminhar em direção à paz. E é óbvio, Jesus mostrou que confrontar faz parte do processo de restauração da paz. Agora, vingança não. Ele diz, deixem a vingança com Deus. Ele diz, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. A ira
de Deus, ele está dizendo. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então eu vou esperar. Mas cuidado, não vai fazer igual uma irmã lá no interior, quando pastoreei, separou do marido. O marido cometeu muitas coisas ruins mesmo. Era um péssimo marido, traiu. Mas ela ficava o tempo todo vigiando para ver o que acontecia com ele. E um dia ela ouviu passando na frente dela e disse assim, ela falou isso mesmo, inclusive quebrando o terceiro mandamento. Mas ela falou no coração dela, ela depois confessou para mim, que ela era crente. Eu vi fulano todo empinado, na boa, depois de tudo que ele me fez. Eu disse assim, oh Deus, nem para o Senhor dar uma malária de 3 cruzes para esse pecador. Desse jeito. Ela disse que na semana seguinte ela pegou uma virose tão braba que ela ficou 3 dias na cama. Ela, Senhor, perdão, porque eu pedi, perdão, Senhor. Mas a gente já diz, olha, você já falou isso? A vingança pertence ao Senhor, viu, irmã? Aí você fica esperando. Não. O que é que a Bíblia diz? Pelo contrário. Se preocupe-se em fazer o bem. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas, não é? Sobre a sua cabeça. E aí ele diz, quando você faz isto, você venceu. Isso aqui é interessante. Por que você venceu? Porque o pecado não teve domínio. Pode ser que ele não se sensibilize, que o outro não se sensibilize. Pode ser que ele não mude, que ele não reconheça. Mas Deus foi glorificado pelo seu testemunho. Então, o segredo da vitória sobre o mal resume-se nessa palavra, o amor biblicamente definido. É a única dívida permanente. Ele resume a lei de Deus. Deixa-me ver se vai ser o último. Esse é o último. E aí, meus irmãos, eu quero, nessa segunda parte, que eu espero ser menor, eu quero, então, aplicar de novo alguns princípios da questão agora da solução do conflito aos 2 estudos de caso que eu tratei, né? Que nós tratamos. O caso de Nabal e Davi e Abigail e o caso das viúvas dos helenistas. Tá bom? Lembre agora, você tem que conectar essa com aquela segunda palestra. Eu trouxe aqui, eu resolvi trazer o estudo de caso aqui, não é? Então eu queria, não vai ter projeção disso aí, tá, irmãos? Mas eu quero que a gente volte de novo para 1 Samuel 25 e a gente se relembre de algumas coisas que aconteceram ali. Você lembra que o narrador inspirado como um hábil escritor, ele situa o que acontece no deserto. Davi vai para o deserto de Parã. Samuel havia morrido, 1 Samuel 25. Portanto, o período dos juízes está cessando e o período da monarquia vai começar. Deus está preparando a aliança do reino, a aliança davídica. Davi, então, ele, logo depois de ser ungido, ele passa por uma série de provações, ele está sendo testado e está sendo moldado para ser o rei, o ungido do Senhor, para executar governo justo e para promover o reino de Deus. E ele havia passado no teste anterior, porque ele poupa a vida de Saul, mas ele é reprovado nesse teste. E por pouco ele não comete uma chacina, nós vimos isto. E quem provoca não foi algo que Davi provocou, é um homem chamado Nabal, que era muito rico, mas que era duro e maligno em todo o seu trato. Nós falamos disso, nós não vamos repetir. E ele tosqueava as ovelhas,
Davi, que guardou os rebanhos desse homem, pede para ele qualquer coisa para comer, ele está ainda fugindo, e esse homem responde a Davi demonstrando. Aí nós vimos raízes do conflito: ingratidão, insensibilidade, mas o ponto que é raiz é a insensatez. O seu próprio nome significa Nabal. Então, esse homem, inclusive, despreza Davi. Ele hostiliza Davi deliberadamente, ele demonstra ingratidão e ele é egoísta. Eu vou tomar da carne, da minha água, do meu pão, da carne das minhas reses, que eu degolei para os meus tosqueadores e vou dar a homens que não sei de onde vêm. Davi tinha protegido aquele homem. Então, o que ele faz? Ele simplesmente diz: cada um cinja a espada. A insensatez de Nabal, um homem de Belial, ela trouxe à tona a ira pecaminosa de Davi. A falta de confiança na providência de Deus. Nós somos assim, num momento, pela graça, pelo poder de Deus, pela atuação do Espírito, nós estamos pacificados dentro de nós e nós relevamos as ofensas, como aconteceu no capítulo anterior. Mas no outro momento, basta um olhar feio e a gente fica zangado, não é? E Davi então quer realizar uma chacina. Mas o ponto é esse: Davi reage pecaminosamente, planeja fazer justiça com as próprias mãos, promovendo uma chacina. Ele vai matar todo do sexo masculino. E aqui nós temos a ilustração do que Tiago fala em Tiago 1, versículo 20, se não me engano, que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Normalmente, quando somos dominados pela ira, nós ficamos mais irados com mais pessoas do que aqueles que nos ofenderam. É com ela e o marido dela, e o filho dela, e o irmão dele, e o amigo dele, por mais tempo do que deveríamos, e de um modo desproporcional. E foi o que Davi fez. Mas nós queremos nos concentrar, então, como ocorre o processo de santificação? Louvado seja Deus, Deus levanta para conter o derramamento de sangue. O sangue já estava decidido no seu coração. Não chegou a fazer, não chegou a consumar, mas ele já tinha matado todos o sexo masculino no seu coração. E aí Deus levanta uma mulher sábia, Abigail. E é muito clara na caracterização como ela é um contraste, porque depois de falar de Nabal, ele diz no verso 3 que Abigail era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno. E é interessante como vem então um servo, um dos moços, que ouve tudo aquilo, no verso 14, anuncia a Abigail, disse: olha, Davi enviou mensageiros a saudar nosso Senhor, porém se disparatou com eles. Esses homens foram bons conosco, nunca fomos agravados por eles, não sentimos falta de nada. E nós estávamos no campo, eles nos protegiam. Então, considera o que você vai fazer. Faze alguma coisa, porque o mal já está determinado. E o que a Abigail faz? Ela toma várias atitudes, irmãos, que podem para nós ser imitadas para ter a pacificação. Primeiro, ela age com rapidez e discernimento. O que é que diz? Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eu falei que a palavra ali traz a ideia de pressa, velocidade, urgência, energia. É o que acontece aqui. Diz que, olha, Abigail tomou a toda pressa, diz o narrador, 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostados, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo e pôs sobre jumento. Então, primeiro, agiu com rapidez e discernimento. Segundo, agiu no sentido de reparar a injustiça. É muito interessante isso. Ela tenta compensar, ela prepara provisão em abundância. O dano é tratado concretamente. Irmãos, para pacificar, não basta pedido de perdão. Às vezes eu preciso reparar o dano. E aí eu vou voltar de novo à parede riscada lá, da irmã que visitou a minha casa. Irmã que visitou a casa, não é só, olha, desculpa, olha, o fulaninho, toda vez que toma chocolate, ele fica assim, e vai embora, e deixa a parede da irmã riscada. Não. Às vezes, acontecem essas coisas também, porque a gente tem o dano e a gente não quer reparar. Às vezes a pessoa não quer, né?
eu machuquei o carro de 12 presbíteros naquele portão ali da igreja, né? E a gente teve que ter uma reunião, assim. Mas o presbítero, nenhum deles deixou, disse, eu preciso pagar. Não. Eu falei, bom, agora eu não tenho mais o que fazer. Ok, o outro não vai ter o que fazer, né? Então eu... Não, conversa, eu queria mesmo pagar. Outro, não, pastor, eu só vou fazer aqui polimento cristalizado. Mas é importante você se oferecer para reparar. Ela também se humilha, é interessante isso, né? Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Humilhação voluntária e intermediação. Ela assume a responsabilidade moral. É interessante isso, porque, veja, ela se lança aos pés dele no verso 23, e no verso 24 ela diz, meu Senhor, cai a culpa sobre mim, permite falar a tua serva contigo. Não te importes com meu Senhor, com este homem de Belial. Ela assume que o marido... Você lembra, né, o que significa homem de Belial? Já falamos sobre isso. Porque ele é assim, Senhor. É Nabal o nome dele. E como o nome dele diz, é o que ele é. Ele é um insensato, ele é um louco. A loucura está com ele. E eu não vi, mas eu não vi. Mas perdoa, meu Senhor. Agora, tão certo como vive o Senhor, como vive a tua alma. Ela vai dizer no verso 28, perdoa a transgressão. Humilhação voluntária, ela assume. Ela diz que ele é, mas é que ela é mulher dele. Você não sente vergonha alheia? Você às vezes sente isso, né? Perdoa. Ela se coloca entre o ofensor e o ofendido. O bom senso leva a controlar a ira, a glória, diz a palavra de Deus, do sábio é perdoar as ofensas. Mas o que é mais interessante, sabe o que é? Quando ela fala, o discurso dela é belíssimo. É um dos discursos mais belos que tem na Escritura, cheio de poesia, cheio de humildade. Ela diz assim, tão certo, veja, ela não está preocupada só com a casa dela. Ela está preocupada com Davi. Ela está preocupada com o reino. Ela está preocupada com o ungido do Senhor. Perceba o sabor messiânico. Ela diz assim, agora, pois, meu Senhor, verso 26, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor. Veja, ele diz no verso 28, ela diz, perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Ela se coloca do lado daqueles que abençoam a descendência de Abraão. Ela também é filha de Abraão. Mas Nabal possivelmente, só que ele não reconhece. Aquele que veio para cumprir as promessas. Ou pelo menos parte delas, falando de Davi. Mas olha a palavra, ela diz, o Senhor te fará casa firme. Ela está antecipando profeticamente. E na narrativa, o narrador está antecipando que no segundo livro, no capítulo 7, na aliança davídica, Deus vai falar, o Senhor te fez saber que Ele te fará casa. Ela está exatamente falando do futuro de Davi. Ela coloca o foco não apenas na salvação da sua casa, mas no futuro do reino. Ela recorda então a Davi, olha, o Senhor te impediu agora. Ela quer o bem de Davi. Ela diz mais, se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, verso 29, então a tua vida será atada nos feixes. E ela diz, olha, para que não se ache mal em ti em todos os teus dias, no verso 28. E ela, interessantemente, conecta com aquele primeiro momento que ele venceu o gigante. Ele diz, o Senhor arrojará os teus inimigos como se atirasse da cavidade de uma funda, a vida dos seus inimigos. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, ela conhecia as promessas da aliança.
E diz ainda, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que sem causa vieres a derramar, e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos, quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-ás da tua serva. Irmãos, o argumento decisivo contra a vingança é o propósito redentor de Deus. Isso que é interessante. Obviamente, esse propósito considerado dentro daquele estágio da aliança ou da história da redenção. E por causa desse foco, lembra? O que é que ela está mostrando aqui, queridos? Esperança. Alegrai-vos da esperança. Ela está olhando o que vai acontecer com Davi. E não é só com Davi, é com o povo dela, é com o povo de Israel. Deus vai cumprir a promessa. E não é isso que acabamos de ver em Romanos? Você olha para o outro e diz, olha, quando você glorificar a Deus perfeitamente. Então é óbvio que Davi reconhece a mão de Deus e ele diz, bendita seja a tua prudência, bendito o Senhor Deus de Israel que hoje te enviou ao meu encontro, bendita seja a tua prudência e bendita sejas tu, mesma que hoje me tolheste de derramar sangue de que por minha própria mão me vingasse, porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal, se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro. Veja o que ele estava planejado a fazer. Agora o narrador revela o que significava aquele, cada um cinge espada. Não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail, que esta lhe havia trazido, e lhe disse, sobe em paz. Lembra como Davi saudou Nabal? Esse é um contraste que o narrador coloca no verso 6. Direis àquele próspero, paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo que possuis tenha paz. E agora ele diz, sobe em paz, bem vês aqui que ouvi a tua petição e a atendi. E sabemos o que aconteceu. Aquilo que nós aprendemos aqui em Romanos foi ilustrado. A vingança pertence ao Senhor. Nabal embriagado, provando de um banquete nababesco, morre. Mas não sem antes essa mulher sábia deixar passar a ressaca e contar tudo. E o coração dele se amorteceu. A ideia é, ele ficou para baixo. Eu vou morrer. Mas ele não ficou arrependido. E ele morre. O Senhor feriu a Nabal. E é interessante que a cena termina com Davi casando com Abigail. É uma cena de aliança. Permitam-me arriscar uma opinião pessoal. Eu penso que essa era a mulher que agradava ao Senhor que ele tivesse. Mical lhe havia sido tirada e dada a outro homem. É claro, ele depois teve outras. Mas essa era a mulher. Sábia, bela. E essa cena é muito interessante, porque é uma cena de aliança. Davi quase mancha, queridos, e nós não podemos deixar de olhar para isso. Quase ele mancha a sua futura realeza. E Davi é um tipo de Cristo aqui por contraste e por paralelo também. Ele é ungido do Senhor. E Abigail se junta àqueles que honram o ungido do Senhor. Todas as vezes que nós promovemos a pacificação, honramos a Cristo. Você sabe que Cristo quer dizer ungido, né? Mas Davi, que é de fato o tipo de Cristo aqui, ele também se contrasta, porque Davi mancha a sua futura realeza com ira pecaminosa e quase provoca uma mancha indelével. Mas o filho de Davi não precisava ser pacificado. Ah, irmãos, nós somos os Nabais. Nós somos os ingratos.
Nós somos os cruéis. Nós destratamos os servos de Cristo. Quando nós destratamos nossos irmãos para o seu próprio Senhor, está em pé ou cai, mas estará de pé naquele dia, porque o Senhor é poderoso para sustê-lo. Os irmãos mais intragáveis se aplicam a isto. Mas o filho de Davi não cingiu a sua espada. Ele depôs as armas, ele se encarnou e ele assumiu a espada em nosso lugar. Ele venceu o mal, não com espada, mas com a morte de cruz. E essa é a maior motivação e o maior modelo que nós temos para promover a pacificação. Poderíamos terminar aqui, mas rapidamente nós vamos agora para Atos 6. Nós vamos ser mais rápidos aqui, até porque o texto é mais rápido. Você lembra? Houve negligência na distribuição. Vocês lembram que multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração. E nós vimos que essa construção frasal de Lucas, ora, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração, está dizendo que a quantidade trouxe novos desafios à qualidade da comunhão. Mais pecados para administrar. E nós vimos os pecados envolvidos aqui, não é? De um lado você tem negligência, mas do outro lado você tem murmuração. Os dois grupos estão em pecado. Mas além dos pecados envolvidos, nós vimos que o conflito expôs também necessidades a serem supridas. E também uma lacuna e uma insuficiência ministerial. Usando um termo que a gente já usou em outro retiro, tirado do livro Treliça e a videira cresceu, então ela fica meio desordenada quando cresce, como uma videira. A treliça precisa ser reajustada. Mas é a treliça que segue a videira e não o contrário. Então, a videira cresce, criando a necessidade de ajustar a treliça, e essa lacuna conduz ao quê? Ao surgimento de um novo ofício. Então, quais são as atitudes tomadas na pacificação? Primeiro, você tem o discernimento dos apóstolos. Os apóstolos agem sabiamente e eles, interessantemente, não focam nem na murmuração, nem na negligência. Ela está na pauta. Mas não é esse o ponto principal. Eles percebem um perigo principal. E aqui, de novo, uma dica para aquele que vai aconselhar na mediação de um conflito. Tente enxergar, talvez, o que as partes desavindas não estão enxergando e que, às vezes, é a parte principal. E qual é a parte principal, no geral, no conflito? Eu tenho que agradar a Deus. Então, você tem que... Qual é a atitude de cada um que está desagradando a Deus, segundo a Escritura? Mas para os apóstolos, qual era o perigo aí? O que estava acontecendo? Um desvio de foco. Eles disseram, nós não podemos abandonar o serviço às mesas, ou o ministério da palavra, para servir às mesas. Ou seja, os apóstolos percebem o risco maior, que é abandonar a palavra de Deus. A prioridade da igreja é o ministério da palavra e da oração. Isso é mais importante do que a assistência. É o que eles estão dizendo. Mas ok, existe uma necessidade. Mas a gente não vai desviar o foco. Irmãos, muitos conflitos desviam a gente do foco principal. Às vezes são conflitos por causa de um programa, de uma programação da sociedade interna, que você discorda. E nos desvia do foco principal. E o que acontece? Aqui é interessante porque isso mostra, o que os apóstolos fizeram, mostra que também o ajustar da estrutura, o reajustar da estrutura, o organizar a coisa, ajuda a dirimir o conflito. Eu disse que os diáconos, pelo menos na minha visão, eles certamente trataram do pecado quando eles assumiram. Por isso que os apóstolos não trataram, era para os diáconos tratarem. Por isso eles precisam ser cheios do espírito de sabedoria. Mas o ponto é, às vezes a gente briga e não percebe uma desorganização que agrava o conflito, porque a gente está mais pensando no eu. Isso é muito interessante no processo de pacificação.
Então, a solução revela organização prudente e direção espiritual. 7 homens são escolhidos. Lembra, eles eram todos helenistas, pelo nome grego. Ou seja, exatamente do grupo negligenciado, mas eles eram cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria. E precisa ser assim, porque não é todo mundo que pode mediar conflito. Tem gente que vai mediar conflito e é desastrado com as palavras, que é insensato. Por isso precisa ter sabedoria. E o grupo que murmurava passa a ser representado na liderança do serviço. E qual é o resultado? Lucas diz: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. O que é que cresceu? A palavra. Ele coloca a palavra antes do número de discípulos, que é a palavra que tem que crescer. Então, nós vemos aqui onde Cristo aparece nesse texto. Os irmãos acompanharam toda a exposição do livro de Atos, não é? Cristo, depois de ter padecido, subiu aos céus, assentou-se à destra de Deus, e os apóstolos o tempo todo estão dizendo: ele está exaltado. A lição acerca de Cristo, o principal aqui é: Cristo, exaltado, está dirigindo sua igreja. E ele está usando até os conflitos, não só para tratar dos corações, mas para fazer surgirem novos ministérios. É desse primeiro conflito que nasce a primeira junta diaconal. Meus irmãos, no deserto, Deus usou uma mediadora sábia. Na igreja, Deus usa, aqui no caso de Atos, Deus usou ministérios ordenados. E aqui um ponto muito importante que eu vou falar rapidamente. Os ofícios, irmãos, são fundamentais para o processo, para a manutenção da unidade. A nossa confissão de fé diz que Deus deu as chaves do reino aos oficiais, particularmente aos presbíteros, docentes e regentes. Por isso nós precisamos nos submeter aos nossos guias. Por isso, na hora de escolher, precisamos escolher homens sábios. E isso é uma grande responsabilidade para vocês, presbíteros e diáconos, para nós. Diácono tem que ser sábio. Se o diácono não for sábio, ele vai ser combustível de conflito. Mas ele precisa ser um pacificador por excelência, e os presbíteros também. Então, é interessante porque a solução no primeiro caso é individual, é intercessória. No outro é institucional, é estrutural. E ambos os casos revelam que conflitos fazem parte do programa de Deus para pacificar. 5 minutos, acho que é isso, né, que você falou. 5 minutos, querido. Então, conflitos fazem parte do programa de Deus para nós. A ausência de sábios no conflito agrava crises. Nós precisamos buscar entre os mediadores não aquele que temos mais afinidade necessariamente, mas aquele que é mais sábio. A sabedoria piedosa, ela preserva as vidas e preserva a comunhão. A paz exige ação urgente. E a unidade do Espírito requer esforço diligente. Irmãos, lembrem-se, a ética da pacificação começa com as misericórdias de Deus. Ela olha para a esperança da glória de Deus revelada na vida conjunta da igreja. Ela se sustenta num espírito de oração, ela se manifesta em renúncia concreta, ela culmina na recusa da vingança e na prática do bem. Na recusa da vingança e na prática ativa do bem. Um exército de pacificadores não é formado por gente omissa ou gente reativa. Ele é formado por homens e mulheres que contêm a ira antes que ela produza a morte. E isso principalmente a ira do seu coração. Que reparam injustiças, que intercedem, que organizam a igreja com sabedoria, que protegem a prioridade da palavra, que confiam na justiça de Deus e que vencem o mal com o bem. Desse modo, irmãos, a igreja se torna um retrato da glória de Deus.
cumprindo a missão da igreja de ser a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vamos orar? Vou pedir que o reverendo Júlio, que está nos dando a honra da sua presença, querido, por favor, venha aqui à frente. Oremos, irmãos. Santo eterno Deus, Pai, é mediante a Tua palavra que somos provocados ao vexame de tudo aquilo que vivenciamos em nossas vidas, de tudo aquilo que vivenciamos na igreja, de tudo aquilo que vivenciamos nas nossas casas, nos nossos trabalhos, na escola. O amor do Senhor nos constrange. Assim, ó Deus, nós rogamos ao Senhor que a Tua palavra seja viva em nossos corações. Que ela de fato possa provocar a mudança, ó Deus, para a qual ela foi feita e ela foi deixada, nos santificando dia após dia para a glória do Teu nome, para a nossa salvação. Pedimos que o Senhor esteja nos conduzindo no restante do dia de hoje, que nós possamos estar, não apenas hoje, mas no decorrer das nossas vidas, sempre meditando nas santas palavras do Senhor. E assim pedimos ao Senhor que o Senhor também nos dê um coração humilde, um coração contrito, um coração que treme diante da palavra do Senhor, porque é para este coração que o Senhor atenta, como diz o salmista. Para esse coração que o Senhor olha. Ser misericordioso para conosco, então, nos moldando à imagem de Cristo, pois para isso fomos predestinados. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos ao Senhor agradecidos. Amém.